Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Declare: se é opositor, então é de direita. O regime só se mantém se todos forem destruídos. Afinal, são de direita. Com aquele argumento explicativo nas mãos, a posição governamental foi mantida e acelerou-se o investimento em duas frentes. Mais uma vez, aumentando as políticas assistencialistas, só que agora com discursos de que pretendia extinguir a pobreza na Venezuela até 2018, que apenas por coincidência foi o ano passado, o de encerramento de seu mandato, e buscando a unidade das Forças Armadas em torno da preservação da Revolução Bolivariana. Esse sim, um ponto essencial. Da perspectiva da União dos Militares, em 6 de junho, Maduro fez apelo direto a eles em evento das Forças Armadas, solicitando, aspas, nenhuma fissura nas FAMB, devemos consagrar-nos à união interna de cada componente, à união cívico-militar, ao amor junto do povo, pela pátria, para converter o orgulho de ser venezuelano em ações permanentes, fecha aspas. Pois as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, FAMB, da Venezuela, aspas, são uma coluna vertebral e têm todas as condições para continuar jogando um papel de vanguarda ética institucional na consciência, na luta contra os problemas, as dificuldades, as ameaças, preparando-se para cumprir de maneira impecável o papel de garantia da soberania, integridade, estabilidade e paz da República, vitais e determinantes para a estabilidade da República, fecha aspas. O que veio à mente foi a hipótese de ele poder estar pensando numa forma de enrijecer mais ainda contra os opositores, aplicando todos os recursos militares disponíveis, algo que sugeria a possibilidade de um levante preventivo por parte do próprio Maduro, caso entendesse ser necessário. O opositor já estava identificado como algo maligno, seja porque ele dizia que este queria a guerra civil, seja também por ter na concepção dos bolivarianos o defeito moral que essa ideologia colocava nele. A oposição é identificada como sendo apenas de direita e, por isso, maligna. Nas suas palavras, aspas, a direita não tem limites éticos, vai em busca dos seus objetivos por qualquer via. Guerra psicológica para envenenar de ódio a pátria, para dividir, destruir e poder voltar a conquistar, fecha aspas. Ele só estava se esquecendo de uma coisa. Os opositores constituíam-se de uma frente ampla que abarcava da direita à esquerda. No entanto, fazer essa separação primária de que o mal está lá e o bem do seu lado, bem como dizer que o mal é à direita e o bem à esquerda, não é exclusividade de Maduro. Estrategicamente, Chávez também fez tal polarização ao longo de toda a carreira, e doutrinariamente essa é uma concepção filosófica da esquerda, bem como é o ponto central que norteia o comportamento da esquerda latino-americana, que ascendeu ao poder no início do século XXI, algo que será explicado mais adiante. Por justiça, não se pode dizer que toda a esquerda é assim, pois surgiu e se desenvolveu uma fração de esquerdistas democráticos, buscando as convergências dos pontos de contato entre os dois lados. No entanto, originariamente, a matriz teórica exige a antagonização entre esquerda e direita, e o grupo que ascendeu e assumiu o poder tem em seu cenário que a direita tem de ser destruída, a ponto de excluir e colocar nesse lado até mesmo os do seu grupo que discordam dessa posição. Nesse sentido, Maduro apenas reproduz o mesmo discurso, vive no mesmo universo e bebe da mesma fonte. A conclusão é quase óbvia. De acordo com sua interpretação, seria justificada uma ação militar para frear esse mal que não permitia que o país caminhasse. Para tanto, as Forças Armadas deveriam estar coesas e vinculadas ao seu nome.
A oposição buscou mostrar que suas atitudes e declarações eram inadequadas e antidemocráticas, tal qual tentou apresentar Henrique Capriles quando declarou que não se pode considerar como criminoso alguém que solicita a renúncia de um presidente, já que isso está de acordo com as regras da democracia. Além disso, também afirmou que Maduro perdeu uma oportunidade de unir o país no momento em que se recusou a possibilidade de diálogo com os opositores para tratar dos casos dos estudantes perseguidos, tratar da prisão de Leopoldo Lopes, da repressão contra as manifestações e dos incidentes de abusos das milícias. Declarou, abre aspas, essa situação de injustiça tem que unir todos os venezuelanos, porque o país que a maioria quer não é onde a justiça é usada para perseguir alguém. Esses são escândalos para continuar escondendo os graves problemas do nosso país. Esperamos que a justiça seja feita e que, ao longo do caminho, como tive de viver há 10 anos, haja alguém que tenha coragem, compromisso e formação para que aqueles que estão sendo perseguidos possam ter um julgamento em liberdade e demonstrar sua plena inocência, porque eles não tiveram que passar um dia sem liberdade. Nicolás perdeu uma grande oportunidade de unir o país, que permitisse o diálogo funcionar e ser um mecanismo para resolver essa situação de crise. Aqui não houve diálogo, mas um debate sobre rádio e televisão. O diálogo é para resultados, propostas concretas foram feitas, que ninguém está preso por razões políticas. Estamos falando do desarmamento de grupos paramilitares armados pelo governo. Nada disso aconteceu. Fecha aspas. Diante do quadro, já se sabia naquele momento que não havia saída para a crise, prevendo-se que as manifestações iriam retornar e ser maior ainda a probabilidade de Maduro aumentar a violência, bem como quebrar a ordem institucional. Os passos para conseguir sucesso já estavam sendo dados com a tentativa de preservar as forças armadas ao seu lado e garantir o apoio das classes baixas, dependentes do governo. Os opositores na Venezuela voltaram a se manifestar intensamente e a reforçar o pedido de saída do presidente Nicolás Maduro. A ex-deputada Corina Machado fez declaração forte, clamando pelo adiamento das eleições, juntamente com a renúncia de Maduro. O discurso de Corina se deu durante as manifestações que ocorreram em Caracas no dia 8 de junho, reunindo dezenas de milhares de pessoas e mostrando que no país não havia se encerrado o processo de mobilização contra o governo, já que a população continuava dividida e parte expressiva dela estava disposta a continuar seu trabalho pela modificação do regime político, que vinha afrontando os direitos civis e atentando contra os direitos humanos na Venezuela. Para os opositores, somente a saída do presidente poderia criar uma alternativa à crise no país. E a proposta de sua renúncia era uma demonstração de que não desejavam a adoção de medidas violentas. Pelo contrário, optavam por um percurso legal e institucional que poderia ser conseguido com uma emenda constitucional ou com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Naquele momento, isso é importante frisar, a Constituinte era uma proposta da oposição, pois a Constituição de 1999 era voltada para implantar o socialismo. Nas palavras de Corina, abre aspas, nem submissão, nem guerra civil, democracia constitucional. Todos nós temos que nos unir para definir como vamos exigir a renúncia de Maduro. Nem assassinato, nem golpe. Fecha aspas. Lester Toledo, deputado do Conselho Legislativo do Estado de Zulia e também dirigente do Vontade Popular, partido opositor do qual Leopoldo Lopes era líder, confirmou a perspectiva adotada por Corina Machado de que todos desejavam a saída legal de Maduro. Acompanhada de uma mudança de regime, declarou, abre aspas, o que começou em 1998 como uma constituinte deve terminar com uma constituinte. Nicolás Maduro não pode durar 6 anos no poder. Temos a Constituição e não podemos deixá-los dobrar a nossa vontade de mudança.
Maduro renuncia e dá lugar à melhor Venezuela, ou seremos obrigados a convocar o poder constituinte. A partir de hoje, iniciamos uma grande cruzada nacional com o nosso povo para avaliar se a Assembleia Nacional Constituinte é o instrumento propício para conseguir a saída deste regime. Na primeira fase desta nova rota, todos os venezuelanos podem solicitar a renúncia do presidente da República, porque ele é um empregado do povo. Há também a possibilidade de solicitar um referendo revogatório com o apoio de 15% dos eleitores cadastrados no Conselho Nacional Eleitoral. O artigo 347 da Constituição estabelece como direito dos venezuelanos a possibilidade de solicitar uma Assembleia Nacional Constituinte que faça uma reforma abrangente do Estado venezuelano e restitua a todos os venezuelanos os direitos que foram quebrados hoje. Porque as pessoas que lideram esta Assembleia são treinadas para formar novas regras pelas quais os governantes e cidadãos são governados. Os poderes públicos atuam como entidades autônomas e não estão sujeitos às decisões do Poder Executivo. Fecha aspas. Seja a liderança do partido pela sobrevivência do poder bolivariano. Opta-se pela preservação da mediocridade. Maduro, por sua vez, concentrou suas forças políticas no PSUV para que este continuasse sendo ou realmente se tornasse o centro articulador e unificador de todas as esquerdas do país, já que somente assim ele poderia ter condições concretas de confrontar a oposição usando da ideias de pátria para unir o povo. Em realidade, usando do sentimento patriótico para tentar criar a imagem de que o regime bolivariano representa a consolidação da pátria venezuelana e o Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, é o único canal de expressão popular desse patriotismo. Apesar desse seu trabalho para unificar realmente a esquerda venezuelana em torno do partido, a situação estava complicada para o presidente, pois entre os bolivarianos mais destacados não se queria que ele fosse líder. Não significando isso que também não desejavam que o PSUV fosse o partido unificador para a esquerda venezuelana. Ressalta-se que esse foi o desejo de Chávez desde que ele foi concebido em 2007 e fundado em 14 de março de 2008. E não é à toa que seja o partido do governo e o maior partido da esquerda no país. Diosdado Cabello, primeiro vice-presidente do PSUV, para complicar mais ainda, fez uma declaração imprudente de que os mesmos partidários que criticavam Hugo Chávez eram os que criticavam Maduro. E nesse caso, aspas, se não gosta de como funciona o Partido Socialista Unido de Venezuela, vá e faça outro partido. Fecha aspas. Ou seja, ele admitiu publicamente a existência de divergências dentro do PSUV e, por isso, mostrou que as manifestações de Maduro estavam voltadas mais para barrar as divergências internas do que para trazer mais gente para a agremiação partidária governamental. Pior, admitiu que havia a possibilidade de ocorrerem expressivos abandonos, o que enfraqueceria Maduro, e por isso auxiliaria a oposição nos embates públicos que retomaram com intensidade no mês de junho, mesmo que, na América Latina, a mídia, por alguma razão, e já vimos o que pode ter sido, não estivesse notificando adequadamente o que ocorria dentro do país. A eleição para presidente do PSUV era essencial para que Maduro não fosse expulso do governo, seja pelos opositores do regime, seja pelos seus opositores dentro do regime. Analistas, lideranças políticas e governamentais, membros da agremiação partidária garantiam que Nicolás Maduro seria eleito por unanimidade no terceiro congresso do PSUV, a ser realizado entre 26 e 29 de julho de 2014. Isso se confirmou, mas porque todos no partido temiam que a demonstração da fratura interna com a eleição de outro presidente partidário seria uma confissão de que o governo não tinha mais capacidade de continuar como tal.
em termos da guerra eleitoral no país, isso daria mais espaço à oposição. Outra vez, a necessidade de preservação do regime salvou Nicolás de ser afastado pelos seus próprios aliados. O PSUV não poderia deixar espaços para críticas ao governo dentro da esquerda naquele momento de crise. A força partidária teria de lhe ser dada diante da crise econômica e, mais ainda, diante da alta inflação que estava ocorrendo, algo que permitiu aos opositores apresentarem para as classes mais baixas as perdas que elas estavam sofrendo, conseguindo culpar o governo por isso, especialmente a Maduro. Henrique Capriles batia constantemente nessa questão em várias postagens sequenciais no seu Twitter. Aspas. Inflação abril 5,7%, maio 5,7%, a mais alta do mundo. Você é um fenômeno, Nicolás. Inflação abril e maio 11,4%, a mais alta do mundo e os resultados da ofensiva econômica. Nicolás, quem você culpará? O indicador de preços ao consumidor acumulou um aumento percentual de 23% nos primeiros 5 meses. Inflação abril 5,7%, maio 5,7%, a mais alta do mundo. Você é um fenômeno, Nicolás, mais ineficiente na ofensiva econômica. Fecha aspas. O mesmo fazia o presidente do partido Aliança Bravo Povo, ABP, Aliança Bravo Pueblo, Antônio Ledesma, que acusou o governante de ter aproveitado a desatenção gerada no país pela Copa do Mundo no Brasil para disfarçar o índice inflacionário, que já tinha chegado a mais de 60% nos últimos 12 meses, sendo a maior inflação do mundo. Ele afirmou, aspas, apesar de toda a maquiagem que foi colocada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor por mais de 40 dias, o BCV não conseguiu esconder ou manipular as estatísticas que todo o país conhecia. Um aumento de 5,7% para o mês de abril e maio, o que representa um recorde na variação de preços durante o regime de Nicolás Maduro. Fecha aspas. Para o governante, contudo, isso eram lados técnicos desprezíveis. A decisão era apenas uma, ignorando quaisquer sinais. Todos os conselhos técnicos ou mesmo toda a lógica econômica acelerar o processo de construção do socialismo na Venezuela, estimulando a criação de empresas estatais e aplicando recursos na criação de mais missões de amparo às classes baixas. Missões que, todos já tinham consciência, eram improdutivas e limitadas em médio a longo prazo. Naquele momento, entre as ações, determinou a criação da empresa socialista para a produção de medicamentos biológicos, Espromed Bio, com o objetivo de produzir, distribuir e comercializar vacinas e produtos biológicos em escala nacional e internacional. No entanto, tais medidas, ao invés de produzir efeito, apenas mostraram que não desistiria de aumentar os gastos públicos, apostando ainda na manutenção da crise política, pois se caminharia não para o diálogo, e sim para a preservação das posições adotadas, com mais impasses políticos. Ninguém no país discordava de que eram necessárias vacinas, muito menos de que um empreendimento desse porte fosse excelente ou que traria benefícios para o povo. O que se questionava era a ausência de diálogo para buscar meios diversos de produzir tal iniciativa, em substituição à ideia de que somente o Estado deveria fazê-lo, pois não havia mais recursos para tantos gastos públicos. Ora, a oposição batia no problema econômico, na inflação e no esgotamento do Estado como um empreendedor. E Maduro, para mostrar ao partido que queria acelerar a implantação do socialismo e assim manter-se como seu líder, fazia exatamente aquilo que só tinha como resultado no aumento das crises econômicas e política, mais gastos públicos e menos diálogo com os opositores. Era uma forma de sobreviver dentro do partido e se preservar no cargo, independentemente da realidade do país.
No entanto, a crise dentro do governo já estava instalada e se elevou mais ainda quando ocorreu a reforma ministerial em que foram afastadas personalidades históricas dentro do regime e para o Partido Socialista Unido de Venezuela. Em especial, o ex-ministro do Planejamento, Jorge Giorgiani, que respondeu com uma carta aberta no dia 18. Nesta, ele contestou a liderança do presidente e o acusou de não ser capaz de conduzir a Revolução Bolivariana, além de estar se desviando da linha administrativa adequada e usando apenas da repetição, sem ter coerência no seu planejamento. Maduro respondeu de forma a acusar os atos de traição que podiam estar ocorrendo no país e, sem citar nomes, afirmou que críticas do gênero eram uma traição ao projeto revolucionário iniciado por Hugo Chávez. Declarou que, aspas, não há desculpa para a traição de ninguém ao projeto revolucionário, fecha aspas, apontando que traria as vozes discordantes como opositores, independentemente de saírem de dentro dos quadros bolivarianos. Membros do PSUV tentaram amenizar o problema, afirmando a unidade partidária, além das qualidades positivas de Giorgiani, como foi o caso de Dário Vivas, vice-presidente da Assembleia Nacional, que declarou, aspas, aqui todos expressam a opinião que consideram, aqui os grupos acabaram, aqui há um partido unificado, um partido unido, um partido que hoje debate sua linha a seguir nestes anos de revolução, fecha aspas. A questão se colocava certamente diante da efetivação de Maduro na liderança do PSUV no terceiro congresso do partido, que seria realizado proximamente, mas também em especial diante do fato de que o presidente estava sendo questionado por vários setores operários e dentro da esquerda, além de pelos grupos opositores que se organizavam em torno da Mesa da Unidade Democrática, MUD. Como exemplo, foi lançada outra carta aberta assinada por vários sindicatos do setor automotivo, questionando a política adotada pelo presidente para o segmento, bem como os seus gastos com publicidade, além daqueles gastos que eram direcionados para questões incorretas, quase respaldando a carta escrita por Jorge Giorgiani. Mais uma vez, os membros do partido se mobilizaram para evitar que as divergências internas se ampliassem e fragilizassem ainda mais a Nicolás, já que este estava sendo questionado por amplos setores políticos e ideológicos. O planejamento era manter a unidade até a confirmação de Maduro com o líder máximo do PSUV e usar dos vários meios possíveis contra a oposição do governo, dentre eles acelerar ainda mais as políticas de inclusão social, especialmente as missões, e aumentar mais ainda a repressão contra os opositores, agora ampliada com os dissidentes, mesmo que estes não perfilassem ao lado da oposição tradicional. O mais significativo era que as diferenças internas entre os bolivarianos estavam emergindo em críticas às políticas adotadas por Maduro, fragilizando o governo e dando mais espaço ao outro lado. Nicolás continuou investindo no que denominava, aspas, ofensiva econômica. Não podemos esquecer que ele recebeu autorização do Legislativo para governar sobre questões econômicas, sem precisar consultar a Assembleia, e a lei habilitante que lhe outorgou tal poder autorizava que fizesse o que desejasse, podendo, em nome da solução da crise econômica, aumentar a repressão, tal qual já vinha fazendo. O ministro do Comércio, Dante Rivas, informou que, nos 2 meses anteriores, de 22 de abril a 19 de junho, 4.400 empresas tinham sido inspecionadas, sendo as inspeções uma das ações táticas para enfrentar a escassez de produtos no país. A razão para isso era que o governo tinha transferido para o empresariado a culpa pela falta de produtos, acusando-o de usura e punindo as empresas nas quais havia desabastecimento para fazer com que elas, primeiramente, aplicassem o que chamava de preço justo, mas principalmente para que revertessem a escassez,
já que acreditava que o faria apenas pelo temor da punição que seria imposta. Ou seja, o governo acreditava ou fazia de conta que acreditava que a falta de produtos decorria de uma decisão dos empresários e não da lógica da economia, das necessidades existentes para realizar qualquer produção e do próprio mercado. Segundo o ministro, 924 empresas foram sancionadas, declarando ele que, aspas, onde quer que estejam, os usuários se encontrarão com a mão do Estado. A Lei do Preço Justo foi a medida adotada para enfrentar o que todos os membros do governo denominavam guerra econômica, que diziam ser realizada pelos empreendedores venezuelanos e resultava nessa dificuldade para o povo adquirir toda a categoria de bens, incluindo os gêneros de primeira necessidade. Sendo assim, o tabelamento de preços, a estatização, a fiscalização contínua dos empreendimentos ainda privados e o controle dos planejamentos empresariais para que ficassem de acordo com o projeto governamental se justificavam como medidas de combate escolhidas pelo regime. Além disso, dentro da, aspas, ofensiva econômica, o governo realizou um reajuste de 30% do salário mínimo, algo que foi sentido de forma pesada pelo setor empresarial, que argumentava estar à beira do colapso, já que não podia repassar os custos para o consumidor, especialmente devido à fiscalização dos preços, e não tinha margem de lucro para pagar os custos, garantir a aquisição de insumos, nem gerar capital suficiente para fazer investimentos. O cálculo do governo era político, ideológico e demagógico, ignorando as questões econômicas básicas, em especial da microeconomia. Economistas venezuelanos, pelo contrário, respondiam que a crise tinha como responsável o regime bolivariano, por não conseguir entender a lógica de uma economia empreendedora e ter centralizado no Estado a perspectiva dos empreendimentos, algo que reduziu a diversificação e impediu o desenvolvimento do país. Dentre esses economistas, Luiz Vicente León foi mais adiante e concluiu que, já naquele momento, a crise venezuelana tinha o próprio presidente Nicolás Maduro como causador da força que ela adquirira, responsabilizando-o diretamente pela condição em que estava a Venezuela, já que, segundo apontou, havia duas razões para que num país se desenvolvesse uma crise econômica. 1. Ser conduzida por choques externos ou 2. Ser gerada porque um modelo econômico não está mais funcionando. No caso venezuelano, a crise se deu graças ao modelo que fracassou e, para chegar a esse ponto, viu-se ocorrer a implementação de medidas incorretas, que iam desde a forma de tratar a taxa de câmbio do dólar até a recusa em admitir o problema de segurança no país, passando pela política errada de investimentos realizada em todos os setores. Dentre as falhas principais foram enumeradas por ele. Aspas, 1. O problema do câmbio é uma política incorreta, assegurou. 2. Controle de preços. 3. As expropriações, cuja implantação, embora o analista reconhecesse que, durante o governo de Nicolás Maduro, tinha diminuído durante 16 anos, causou grande impacto para a crise. 4. A questão trabalhista e a aplicação de um instrumento legal que, embora beneficiasse os trabalhadores, gerou estímulos negativos. Fecha aspas. Indiferente às críticas, o presidente manteve sua postura e, além da, aspas, ofensiva econômica, vieram mais missões e programas sociais governamentais para atuar diretamente nas comunidades carentes, acreditando que tal comportamento poderia reverter o problema. Ele não conseguia entender que isso não era a solução, mas a preservação do processo, tanto que as características internas se mantiveram, como a realizada por Héctor Navarro, um dos ideólogos do regime bolivariano e também ex-ministro da Educação, que apoiou o ex-ministro do Planejamento, Jorge Giordani. Em mais uma carta aberta, ele pediu que se investigassem as denúncias de que o governo não havia administrado corretamente bilhões de dólares por meio do controle do câmbio e retrucou de forma ríspida, acusando o presidente, perguntando ainda se, aspas, o traidor é Giordani?
porque, por exemplo, denunciou a alocação de dólares para empresas fantasmas e propôs ações para evitar que isso acontecesse? Destacando-se que as próprias autoridades reconheceram que ao menos 20 bilhões de dólares haviam sido desviados para comprar matérias-primas e produtos acabados por meio de empresas de fachada e do controle cambial exercido no país desde 2003. Esse clima tenso era constante, tanto que, para se preservar, além do assistencialismo e da repressão, agora ampliada em várias direções, necessitava expandir também as alianças internacionais, seja para buscar investimentos, seja para garantir apoio político. Além disso, claro, precisava reforçar o apoio das Forças Armadas. Para manter a base militar, tenta-se aproximar dos seus rituais carregados de símbolos, nos quais ocorre um envolvimento emocional do combate com seu dever sagrado perante a pátria e seu dever de honra dentro da corporação. No dia 7 de julho, participou da entrega de espadas na formatura de 618 oficiais das Forças Armadas Nacional Bolivariana, na Universidade Militar Bolivariana, em Fuerte-Tiuna. Na solenidade, declarou a necessidade de contar com os militares para a concretização da Revolução Socialista. Durante o juramento dos novos oficiais, discursou realizando perguntas a eles, reforçando seus vínculos com a Revolução. E estes respondiam sim, dentro do padrão das formaturas de turmas das academias militares. Perguntava Maduro, aspas, tenentes do Exército Bolivariano, da Aviação Militar Bolivariana, da Guarda Nacional Bolivariana e tenentes de navio da Marinha Bolivariana. Vocês juram diante de Deus, diante da pátria, diante de toda a cidade, em frente a essa heróica bandeira tricolor que surgiu das mãos gloriosas dos libertadores, juram não descansar seus braços ou repousar suas almas na batalha que hoje começa como oficiais das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas para construir nesta longa estrada que os toca uma pátria livre e soberana? Vocês juram percorrer este longo caminho sempre junto com as pessoas e para sempre, tornando realidade a Revolução Socialista, pacífica e democrática da Venezuela, defender a pátria e sua soberania a todo custo, mesmo correndo o risco de vida para dar-lhe vigor e vida para o país de nossos libertadores? Vocês juram? Respondiam os formandos, sim, eu juro. O juramento daqueles militares venezuelanos por ter um conteúdo que vai além da pátria, ou seja, por vincular o dever cívico do soldado à ideologia, tanto quanto ao país, é semelhante ao dos militares dos antigos regimes comunistas do período da Guerra Fria. Mas também o modelo apresentado pelo Estado Bolivariano da Venezuela mostra-se próximo de uma reedição dos padrões do caudilismo latino-americano. Nesse sentido, a figura de Nicolás Maduro aparecia como um problema, já que ele não tem origem nas Forças Armadas, ao contrário de Hugo Chávez, fundador do regime, que foi tenente-coronel. Ele viu sua autoridade ser questionada internamente no partido, especialmente por bolivarianos que tinham origem dentro da corporação, os quais se viam como mais adequados para conduzir o processo civil-militar de implantação do socialismo. Com esse cenário, Maduro e seus assessores entenderam a necessidade de renovar os quadros de oficiais, mas principalmente de alterarem o alto comando, algo que foi feito rapidamente na mesma semana do juramento dos formandos das academias, para ter diante de si comandantes que lhes deviam o cargo que ocupavam e podiam garantir a hierarquia e a disciplina na tropa diante das necessidades que Maduro poderia sentir, bem como das dificuldades pelas quais passaria no futuro que estava surgindo. Além disso, precisava dar orgulho aos quadros, tornando-os mais fortes e aparelhados. Com um país em crise, sem comida, esgotado e decaído na pobreza, ainda assim ele opta pelo reaparelhamento das forças. Em 24 de julho, anunciou que a Venezuela reforçaria a compra de armamentos da Rússia e da China.
adquirindo novos lotes com o intuito de desenvolver a capacidade bélica do país. De acordo com o diretor do Centro de Análise de Comércio Mundial de Armas, Igor Korotchenko, a Venezuela ia se tornar o segundo maior comprador de armas da Rússia, depois da Índia, nesse período que se estendia de 2012 a 2015. O valor estimado nas negociações era de 3,2 bilhões de dólares e, por isso, mais críticas estavam sendo feitas em relação à compra anunciada, principalmente devido ao fato de o país estar passando por problemas sociais e políticos, estar à beira da fome. Nesse sentido, as possíveis negociações significavam recursos, comércio e parceria para evitar o isolamento em que estavam sendo colocados. Para a Venezuela, no entanto, o aparelhamento de forças militares poderia até significar mais força ao país para impor sua posição perante seus inimigos internacionais. No entanto, o que ficava óbvio e hoje está comprovado é que o mais importante é que serviria para o governo impor-se diante da oposição venezuelana, que continuou recebendo o mesmo tratamento violento e teve pioras. O governo passou a tratar como crime qualquer ato de se manifestar solicitando a renúncia do presidente. Isso mesmo, a manifestação pela renúncia dele já era vista como crime, ou seja, estava instituído, sim, sem desculpas, sem mascaramentos ou enrolações. O crime de opinião. Os advogados encarregados de avaliar se a solicitação de renúncia do presidente Nicolás Maduro constituía crime discordaram da tese e divulgaram que permitir a demissão do presidente não constitui o delito configurado no artigo 143 do Código Penal venezuelano, no qual se estabelece que, aspas, serão punidos aqueles que se levantam publicamente em uma atitude hostil contra o governo legitimamente constituído. Fecha aspas. No entanto, para a Procuradora-Geral Luísa Ortega Dias, sim, ela mesma, a que esteve no Brasil e pediu ajuda por ter alegado perseguição. Aspas. Pedir a renúncia do presidente com pessoas na rua, com bombas incendiárias, com armas, com barricadas, com armadilhas, para que os motoqueiros que passam sejam decapitados, sem dúvida é uma atitude hostil. Mas o advogado Alberto Arteaga continuou se contrapondo à afirmação da autoridade governamental, pois, para ele, aspas, os atos hostis exigidos pela lei equivalem a ações de guerra. Aqueles que cometem esses atos devem responder por suas ações. Fecha aspas. Apesar dessas declarações, a mídia espalhou informações de que o governo mantinha o controle sobre os opositores e daria continuidade à repressão sobre eles. Tanto que Maduro afirmou que aqueles que estavam presos seriam julgados com todo o peso da lei, sem quaisquer benefícios, apesar de possíveis manifestações que pudessem ocorrer nas ruas por parte de seus apoiadores. Acreditava-se que essa segurança do governante se devia ao fato de a oposição também estar dividida entre os moderados e grupos radicais que desejavam acelerar a mudança do regime com a renúncia do presidente e, por tal razão, não conseguiam avançar numa proposta unificada. Isso garantia ao governo capacidade de responder às contraposições que recebia, apesar de também estarem ocorrendo perdas internas, já que continuava recebendo críticas interiores e se voltava rudemente para os próprios partidários, com declarações nas quais afirmava que cortaria cabeças dentro do governo. Retiraria aqueles que chamou de funcionários indolentes, sem explicar o que quisera dizer com isso ou quem seria eles, para manter o processo revolucionário. A estratégia de jogar a culpa para a dissidência ou oposição foi uma das heranças de Chávez que Maduro mais usou. Apesar de tudo, em 26 de julho, ele foi aclamado presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, substituindo o ex-presidente Hugo Chávez, que, por sua vez, foi declarado líder eterno e presidente fundador da agremiação partidária.
A mídia televisiva venezuelana mostrava indiretamente que a decisão do partido governista apresentava haver apenas uma liderança nacional no país, não porque Maduro fora escolhido, mas pelo fato de que a oposição estava desarticulada. O analista Oscar Schmel, diretor da empresa de pesquisas Interlaces, declarou durante o programa de entrevistas José Vicente Roy, transmitido pela Televen, aspas, avaliamos a liderança nacional e a única liderança visível é a do presidente Nicolás Maduro. Há uma revolução e o novo estágio tem a ver com a revolução econômica, o aumento da capacidade produtiva, o trabalho. Uma das características da situação atual é que não há líderes. Estratégias que são frias, borradas, imprecisas, sem discurso, sem mensagens, sem propostas da oposição. O que elas fizeram foi contribuir para o enfraquecimento de sua liderança, fundamentalmente de Leopoldo Lopes, Henrique Capriles e Maria Corina Machado, que ficaram turvados e enfraqueceram suas imagens. Hoje, o único líder visível e reconhecido é o presidente Maduro. Tudo de ruim ou tudo de bom que acontece no território nacional é de responsabilidade do presidente Nicolás Maduro. Não há outra referência no país. Fecha aspas. No entanto, tal conclusão divergia da pesquisa realizada pela empresa Consultores 21, realizada no mês de junho de 2014, com 2.000 entrevistados e margem de erro de 2,4%, na qual foi identificada uma queda expressiva e continuada de Nicolás. Segundo foi apontado, pouco mais da metade dos entrevistados não acreditava no presidente nem em sua capacidade de liderança. Além disso, que o percentual dos que avaliavam a gestão dele como muito má era 4 vezes superior ao daqueles que avaliavam como muito boa, 36,1% contra 8,8% respectivamente. Da mesma forma, apontou que Leopoldo Lopes tinha quase 10 pontos a mais que Maduro, e o próprio chanceler Elias Roy tinha um pouco mais de popularidade que o mandatário, 40,8% contra 40% respectivamente. Ainda acrescentou que a oposição e o governo se encontravam empatados em aproximadamente 40% cada, no que tangia à confiança que detinham dos entrevistados. Também que ele tinha a pior avaliação, pois 56,5% dos consultados mostravam dúvidas de que o governo pudesse adotar medidas saneadoras da crise, bem como que 75% acreditavam que quaisquer medidas tomadas debilitariam ainda mais a moeda nacional, ou seja, a avaliação era péssima, ao contrário do que saía na mídia televisiva. Maduro tentava responder a essa situação adotando 3 procedimentos. 1. Acumulando poder em vários campos políticos, na presidência da República, nas Forças Armadas, no PSUV e nas demais esferas do Estado. 2. Buscando que os partidários agissem unidos nas transformações econômicas por meio do que chamava de estratégicas econômicas socialistas para alavancar o setor produtivo do país, estando no cenário, inclusive, uma nova constituinte para aprofundar o socialismo na Venezuela. E 3. Usando de recursos místicos para seduzir as camadas mais humildes da população, as quais dão base ao regime bolivariano. Neste último caso, a última ação dele foi sobre o retorno dos encontros espirituais com o líder morto, por meio de mensageiros, afirmando que Hugo Chávez estava bem. Um caso curioso que espantou a todos foi a declaração de que um passarinho lhe comunicou este fato. Aspas, vou confessar que um passarinho se aproximou de mim, novamente se aproximou de mim e disse que o comandante Chávez estava feliz e cheio de amor à lealdade do seu povo. Deve estar orgulhoso, fecha aspas. Numa outra vez, disse que sentia a presença do ex-presidente Chávez ao seu lado, inspirando suas decisões. Além desses procedimentos, não podemos esquecer, claro, a constante repressão, tanto que em 2014 transcorreu como uma espécie de preparação para enfrentar os opositores violentamente, com táticas de antecipação, usando das forças militares de segurança, as quais eram elogiadas por agirem violentamente.
Essa é uma situação curiosa, pois os seus apoiadores regionais de esquerda acusam policiais quando tentam manter a ordem dos seus países, mas nada falaram quando Maduro elogiou e premiou o comportamento de forças de segurança que atiraram contra o povo, fazendo de conta que isso não havia ocorrido. Como um exemplo desses elogios, durante ato comemorativo de aniversário de 77 anos da Guarda Nacional da Venezuela, nos dias de hoje, denominado Guarda Nacional Bolivariana, ele parabenizou a instituição militar e teceu-lhe consagrações sobre sua atuação durante as manifestações ocorridas no início do ano, afirmando que fora adequada às necessidades daquele momento e que foram respeitados os princípios, bem como a legislação do país. Em suas próprias palavras, aspas, a Guarda Nacional Bolivariana agiu absolutamente ligado à sua nova doutrina, a Constituição, e moveu-se para proteger a paz da República, fazendo ouvidos moucos a insultos, provocações, humilhações, ataques preparados dos laboratórios de guerra psicológica deste direito sem Estado, desta oligarquia pró-imperialista. Fecha aspas. Manteve assim a postura de tomar os manifestantes como terroristas que dizia terem se organizado a partir de um plano para destruir a Revolução Bolivariana, articulada internacionalmente pelo que chama, aspas, oligarquia pró-imperialista, fecha aspas. Pelo seu discurso, ficou claro que ele estava se preparando para enfrentar uma nova onda de manifestações. Isso ia acontecer especialmente pelo fato de que a crise econômica o obrigava a cancelar os subsídios que o governo dava à gasolina na Venezuela, algo que gerava aproximadamente 15 bilhões de dólares anuais de custos ao Estado. Apenas como exemplo, devido a esse subsídio, com menos de $1 era possível encher o tanque de um automóvel. Maduro solicitou um debate nacional acerca do preço dos combustíveis, mas tal solicitação foi rechaçada pelos partidos de oposição, que argumentaram que a medida não podia ser pensada naquele momento, após 15 anos de subsídios, sem que antes fossem observados e resolvidos os gastos públicos, bem como também fossem revistos os subsídios aos países caribenhos, dentre eles Cuba, já que não era viável acabar com o apoio que era dado aos venezuelanos enquanto estava sendo mantido para outros países. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.